deputado Regufe, também o nosso líder, Carlos Sampaio, de cederem o espaço agora para entrar no grande expediente, tendo em vista a viagem já marcada do deputado Nilmar Miranda, do PT de Minas Gerais. Vossa Excelência tem 25 minutos, entrando agora no grande expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente, eu volto a essa tribuna depois de 10 anos. Eu saí daqui no dia 31 de dezembro de 2002, para no dia seguinte tomar posse como o primeiro-ministro da história do Brasil em direitos humanos, escolhido pelo presidente Lula. E foi um honroso mandato que eu cumpri com muita dedicação. E nesses 10 anos em que eu estive fora do parlamento, o Brasil passou por um período extraordinário de mudanças, transformações econômicas, sociais, culturais e políticas de avanço democrático. Eu venho de uma geração, presidente, que teve sonhos de reformas, as chamadas reformas de base. Em agosto agora, no ano passado, eu completei 50 anos que fiz minha opção política. E eu filo em torno dessas reformas. E que foram abafadas por uma longa ditadura civil e militar. E após o golpe militar, me engajei de corpo e alma na resistência e na luta por uma verdadeira e sólida democracia no Brasil. Hoje, felizmente, eu vejo grande parte desses sonhos realizados, sonhos da minha geração. Acho muito gratificante ver, sentir e participar de uma revolução pacífica, uma revolução de grandes massas, sem um único tiro, sem guerra civil, sem terrorismo, e que de pessoas, 120 milhões de pessoas, escolherem seu destino sem violência. Em poucas horas, o resultado de uma eleição é conhecido, sem contestação. Isso destaca o Brasil em todo o mundo. E também, nós temos outras formas de participação. Por exemplo, nós tivemos, nesses últimos anos, cerca de 5 milhões de pessoas participando de 73 conferências nacionais, precedidas de conferências municipais, estaduais, onde se discutem políticas públicas para universalizar direitos no país. Como defensor histórico dos direitos humanos, dediquei minha vida a isso nas últimas décadas, eu tenho a visão holística desses direitos, de ver cada cidadão como portador de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. E eu vejo, então, a redução da miséria que aconteceu nesses 10 anos, da pobreza, da desigualdade em apenas uma década, como uma conquista muito grande. Não são mais quimeras o direito à alimentação. Isso até alguns anos atrás, muitos milhões de brasileiros, quase 50 milhões, não tinham o direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Esse direito, ainda que de uma forma longe da adequada, foi alcançado. Como também o trabalho decente, a carteira assinada, um salário em condições que permite a previsibilidade, a moradia adequada, tudo em construção, claro que não atende o conjunto da nossa população, das desigualdades. O direito de seguridade social, está lá na nossa Constituição, seguridade compreendendo a previdência, com direito de todos, a partir de uma certa época da vida, a saúde e assistência social cidadã. Todas essas conquistas em ambiente de liberdade, isso é muito importante. Quando aqui estava, presidente, em 2002, até 2002, eu me alegrava com o fato de que 100 indígenas frequentavam a universidade no Brasil. A gente monitorava isso na Comissão de Direitos Humanos. Hoje são milhares. Milhares de indígenas, quilombolas, aumentou significativamente
de modo significativo a presença também de negros, graças a políticas de igualdade racial, cotas, políticas inclusivas realizadas nesse período. Eu sou de Teófilo Otoni, uma cidade na entrada do Vale de Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, e no próximo ano vai ter um vestibular na Faculdade de Medicina Federal. E pessoas de famílias pobres, camponesas ou das periferias, vão fazer vestibular e com certeza vão cursar na Faculdade de Medicina, que parecia impensável alguns anos atrás. São sinais dessas mudanças que estão ocorrendo no nosso país. E todos os indicadores caros aos defensores de direitos humanos melhoraram nessa década, nesses 10 anos. A mortalidade infantil, mortalidade materna, o subregistro. Eu, quando assumi como ministro de Direitos Humanos, o presidente Lula duvidou quando eu lhe disse que 3 milhões de pessoas não tinham registro civil. Ou seja, não teriam atestado de óbito quando morresse, jamais teriam um título de propriedade, não se aposentariam, porque não tinham assistência civil. O número era muito maior. Na verdade, eu pensava que eram 3 milhões, eram invisíveis, mas hoje é uma minoria que ainda permanece, digamos, na obscuridade do subregistro. O acesso à creche, ao ensino infantil, o combate ao trabalho escravo e degradante, o enfrentamento da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes está banalizada naquela época. Todos os indicadores cresceram. Mesmo, por exemplo, o acesso à energia elétrica. O Brasil não sabia, mas havia 3 milhões de famílias que, em pleno século XX e XXI, viviam na lamparina, na vela, no lampião, não tinham acesso a um direito humano básico, o direito da energia que abre as portas para outros direitos. Militantes de direitos humanos, no entanto, presidente, tem que ser exigente. Não pode se contentar com o que já foi conquistado. Na geração de 68, a gente dizia assim, sejamos realistas, exijamos o impossível. É assim que tem que ser. Sempre estabelecer metas novas para avançar no combate às desigualdades. Então, nesse curto mandato de 2 anos, eu vou procurar cumprir tudo que me propus, quando eu recebi o voto de quase 70 mil mineiros em 2010. Em primeiro lugar, avançar a democracia. Nós aprendemos que a democracia não tem ponto de chegada. Agora alcançamos. É uma construção permanente, complexa, contraditória. E hoje ela passa por uma reforma política. Eu, nesses anos, presidente, que eu passei fora do parlamento, pude observar no meio da sociedade que o financiamento público, o financiamento privado de eleições e da atividade política tornou esse sistema político eleitoral apodrecido, putrefato. Trouxe uma exclusão, por exemplo, afasta as mulheres, afasta lideranças populares autênticas, afasta a juventude da participação eleitoral, que é o principal momento, digamos, do exercício da democracia no país. Então tem que passar por uma mudança instituindo financiamento público, a par de outras medidas, mas pelo menos o financiamento público. Ele tem que ser alcançado. Você permite uma parte, deputado? Pois não, deputado. Deputado Átila, prazer. Miranda, quero cumprimentar a Vossa Excelência, dando as boas-vindas a Vossa Excelência, que retoma o seu mandato como deputado federal depois de um breve período de licença desta Casa, e cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu retorno à Câmara dos Deputados. É evidente que Vossa Excelência fala que tem apenas 2 anos. 2 anos deste mandato. É evidente que Vossa Excelência poderá ter muito mais tempo de permanência